Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês. Hoje o Faria vai falar sobre o plano do diretor de segurança. O propósito é desmistificar aquilo que a gente percebe no mercado, que é a confusão entre plano de segurança, projeto, manual, enfim, faz uma mistura. E aí o cara acaba não documentando os protocolos adequados. E dessa forma, o Faria tem essa missão de trazer para nós aqui um pouco desse conhecimento. Faria, o material vai ser disponibilizado para quem solicitar por e-mail, é isso? Isso. Quem quiser material, depois a gente deixa o e-mail e a gente encaminha, sem problema. Maravilha. Outra coisa, pessoal, tem alguém falando aqui que a imagem está sobrepondo, mas cada um ajeita do jeito que quiser, viu? Aí na tela de vocês, você coloca a imagem do Faria para a direita, para a esquerda, o slide. Eu não tenho comando sobre isso, tá? Isso é de cada um. Quem for fazer pergunta, eu peço a gentileza que coloque o nome, empresa e cargo, para que o Faria possa entender o contexto aí que você está, para que ele possa responder adequadamente. No mais, eu desejo sucesso, Faria. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. O Faria é membro da ABSEG, que é a Associação Brasileira de Segurança, e diretor da Carlos Faria. É o nosso master, é o nosso grande guru, um grande formador. Faria, sucesso, a palavra é sua. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, né, a presença de todos vocês, agradecer aí a organização do evento pelo Teanes. Ele tem fomentado já de muito tempo, mesmo antes dessa coisa de Covid, de videoconferência, as questões de segurança, né, no nosso meio. Então, isso é um mérito muito grande da parte dele. Só passar para o pessoal que se você passar o seu cursor sobre a tela, no meio dela você consegue movimentar, então, as imagens, né, para o lado que for mais conveniente para vocês, tá bom? Tudo bem. Bom, como o Tênis disse, né, eu atuo como consultor na área de gestão de riscos e segurança já há bastante tempo. Devo completar aí 20 anos de atuação esse ano. Eu ocupei algumas posições, né, como gestor de segurança em algumas organizações. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu experimentei na posição de gestor e, posteriormente, também atuei como consultor, ajudando, né, organizações a estruturar planos de contingência, planos de segurança, projetos técnicos de segurança. Tá? Então, a gente fala desse lugar, né, de quem experimentou, teve algumas oportunidades para poder fazer isso, ok? Bom, vamos começar aqui com a nossa apresentação. Preparei alguns slides para ilustrar a minha fala, né, para não ficar só um monólogo aqui. E depois, como o Tianes disse, quem quiser esse material, deixa o e-mail que a gente manda. Bom, dentro da minha atividade, né, da minha equipe, que, aliás, está toda presente aqui na apresentação, né, nós desenvolvemos algumas atividades, avaliações de risco, escrevemos manuais, damos treinamento, prestamos serviços de assessoria, né, e também de gerenciamento de risco. Mas eu não vou falar nada disso hoje. Hoje o foco é nós falarmos aí do item plano diretor. Então, a gente tem sido demandado por alguns clientes já há algum tempo para desenvolver aquilo que se convencionou chamar de plano diretor de segurança. Ok? Bom, um dos dramas, né, de boa parte dos dirigentes e gestores das empresas, das organizações, aqui eu vou chamar de organização, porque tudo que eu vou falar aqui vale não apenas para empresas, mas também para condomínios, para organizações não governamentais, enfim, para qualquer tipo de organização, ok? Então, é muito comum que os dirigentes e gestores dessas organizações, em geral, são leigos, né, no tema riscos e segurança. Evidentemente, não o gestor da segurança, mas os dirigentes e gestores de outras áreas, eles não sabem muito bem como conduzir esse assunto, né, eles não tiveram formação profissional para isso, via de regra. E aí é um problema, porque por falta de informação, de orientação, não sabe muito bem para onde caminhar, né, para onde seguir. Eu gosto muito de uma passagem de um desenho, né, depois se tornou um filme, que é Alice no País das Maravilhas,
um diálogo que ela tem com o gato, e esse diálogo traduz muito do que eu estou falando aqui, né? Porque ela pede ajuda para o gato, né, para se dirigir, para poder seguir o caminho dela, e quando o gato pergunta, né, para onde que ela quer ir, ela não sabe, ela está perdida. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu coloquei esse slide para ilustrar que muitas vezes, né, e eu me deparei isso realmente muitas vezes, os dirigentes, os gestores, por não saber, né, para onde ir, pega qualquer caminho. O que eu quero dizer com qualquer caminho? Vai para o Google, né, procurar coisas no Google, contrata pessoas que não têm a devida habilitação, ou conhecimento, ou experiência, ou então faz um trabalho caseiro, doméstico, né? E pode ser que, sim, tenha uma qualidade, mas, via de regra, vai ter deficiências, né? Pode custar muito caro, pode não ser eficiente, pode não resolver aquela demanda, tá certo? Então, eu gosto muito dessa passagem aqui do desenho, né? Da Alice no País das Maravilhas, porque me ajuda a ilustrar esse posicionamento. O que é um plano diretor de segurança? Do que eu vim falar hoje aqui para vocês? Certamente, existem várias definições, talvez não várias, mas algumas definições, né, de outros autores, de outros consultores, eles podem ter as definições deles, mas, em síntese, é isso que eu coloquei. Tá? O Plano Diretor de Segurança é um documento estratégico que orienta a gestão dos riscos e da segurança em todos os níveis da organização. Essa frase é curta, mas ela fala muita coisa. Primeiro, porque eu digo que é um documento estratégico, ou seja, aquilo que o Tênis falou no início, né? As pessoas têm o hábito de confundir um pouco o Plano Diretor de Segurança com o Manual de Normas e Procedimentos, Política de Segurança, análise de risco, enfim, é tudo uma combinação, né, que deixa as pessoas um pouco perdidas. E minha proposta hoje aqui é tentar dar um caminho, né, ao menos, para que os profissionais presentes, eu já vi que também está aqui alguns clientes, amigos, possam ter uma orientação. Então, é um documento estratégico, ele trata de questões estratégicas, ou seja, o próprio nome diz, é um plano diretor, ou seja, ele tem que mostrar uma direção, ele tem que apontar uma direção, né, um caminho a seguir. Então, um documento estratégico que orienta a gestão de riscos e da segurança, essas duas disciplinas não podem ser dissociadas, em todos os níveis da organização. Esse documento não é um documento para o gestor de segurança, ele não é um documento para o diretor de segurança. Ele é um documento para toda a organização, em todos os seus níveis, todas as suas filiais, né, em todas as suas subsidiárias, dependendo do tamanho da organização. Né, nós temos no Brasil empresas nacionais e multinacionais, com dezenas de filiais e de representações pelo país, fora do país. Então, quero marcar bastante o nosso encontro de hoje, deixando claro esse conceito, que é uma síntese que eu fiz com base no que eu tive acesso de leitura e de experiência, tá certo? Enfim, vamos em frente. No desenvolvimento de planos diretores de segurança, né, a gente tem atuado dentro de uma determinada metodologia, né, uma metodologia simples que a gente desenvolveu, e eu gosto muito dessa questão da simplicidade. Na verdade, não é ser simplista, né, mas é ser simples para que seja facilmente compreendido, para que possa ser um planejamento execuível, né, possível de ser implementado, de ser realizado. Eu tenho bastante ressalva com conceitos muito rebuscados, muito complexos, porque isso costuma dar confusão. Então, eu sigo aqui uma lógica, vocês logo, olhando para essa imagem, certamente já identificam aqui, né, um sistema PDCA, e é exatamente isso, né, me baseei nele, para poder orientar o desenvolvimento desse plano diretor de segurança. Então, naturalmente, a primeira etapa, né, do desenvolvimento desse plano é o planejamento, tá? E o planejamento, ele é algo tão importante, né? Ele é o início, ele é o começo de tudo, que Platão, né, já cunhou uma frase onde ele diz que o começo é a parte mais difícil do trabalho. E o começo, sendo a parte mais difícil do trabalho, no meu entendimento, também é a mais importante.
Porque se as coisas derem errado, ou começarem errado, não forem bem feitas na fase de planejamento, não resta dúvida de que isso vai impactar mais adiante na execução, na análise crítica, né, enfim, na implementação, tudo isso vai ser impactado. Né? Acho que faz bastante sentido isso, e por isso a gente dá tanta ênfase para essa primeira etapa que é do planejamento. Uma outra máxima também, que a gente tem ouvido bastante, é de que o planejamento é mais importante que o plano. O planejamento é exatamente toda a organização e as ações de desenvolvimento do plano. E é por isso que essa afirmação, né, que, aliás, eu preciso deixar claro aqui, ela é do Winston Churchill. Churchill foi primeiro-ministro da Inglaterra por 2 vezes, conduziu a Inglaterra, a Grã-Bretanha, na verdade, na Segunda Guerra Mundial, é um dos responsáveis pelo êxito, juntamente com outros grandes líderes, né, pela derrota do nazismo. E, em certo momento, ele disse que os planos são de pouca importância, mas o planejamento é essencial. É bem a cara do Churchill, né, esse tipo de afirmação. E faz todo sentido, tá? Então, por isso, a gente realmente orienta a ênfase no planejamento. Bom, e o que é esse planejamento, né? No que se baseia esse planejamento? Então, novamente, tá? Nós temos aqui um tempo limitado, o assunto é extenso, eu tenho aproximadamente aqui 40, 45 minutos de exposição para que haja tempo de responder perguntas, então eu procurei ser bastante conciso, objetivo, e depois, quem quiser, né, debater fora desse ambiente aqui um pouco esse tema, eu vou ficar à disposição nos canais que eu vou disponibilizar ao final. Mas eu entendo que nós temos aí 5 elementos básicos do planejamento. E o primeiro, é uma brincadeira que eu faço aqui, é o patrocinador. Né? Todo plano diretor de segurança, ele obrigatoriamente, isso é imperativo, ele precisa de um patrocinador interno na companhia. E que, de preferência, esse patrocinador seja no mais elevado nível. De preferência, seja o presidente da companhia, o CEO, né, que é o termo que se usa hoje, ou, se não puder, um vice-presidente, mas que seja alguém do primeiro escalão, o patrocinador desse projeto. Isso será necessário, porque se for de outra forma, ele não terá força. Será como voo de galinha, né? Quem já viu uma galinha tentar voar, já viram que é um voo curto, né? Então, sem patrocinador, esse voo será curto. Tá? Segundo elemento básico, trabalho em grupo. Ninguém pode se arvorar a desenvolver um plano diretor de segurança sozinho. Isso não existe. Né? A premissa básica do planejamento é exatamente um trabalho em equipe, um trabalho em grupo. Preferencialmente um grupo multidisciplinar, né? Um grupo heterogêneo. As divergências são necessárias, né? Para que esse plano tenha qualidade, né? Aliás, não só as divergências, né? Mas a diversidade. A diversidade é a palavra melhor. Tá? Uma orientação de um especialista. Esse especialista pode ser o próprio profissional da companhia, da organização, o gestor de segurança, e, na ausência desse gestor, né, um profissional, um consultor externo, para auxiliar a organização a desenvolver esse plano. Mas é necessário que haja nesse grupo um especialista, senão fica difícil, né, dominar o tema quem não tenha uma especialização nesse trabalho. Quarto elemento básico do planejamento, técnicas de gerenciamento de projeto. Isso hoje é extremamente popular, disseminado, né, acessível, as técnicas para gerenciamento de projetos, né, elas constam aí de um PMBOK, né, de um documento gerado por um órgão internacional, na verdade um órgão americano, o PMI, que desenvolveu todo um arcabouço de estratégias e técnicas para que as companhias, as organizações gerenciem projetos. Também não vou me aprofundar nisso, mas é bastante acessível. E, por fim, um plano de trabalho. É fundamental que, para desenvolver qualquer tipo de planejamento, não só o planejamento de plano diretor de segurança, mas qualquer planejamento, é importante ter um plano de trabalho. Então, veja só, para fazer um plano, eu preciso de um plano, né? Mas é isso mesmo, eu preciso ter um plano de trabalho muito claro, com agenda, com responsabilidades, com prazos, né? Com tudo aquilo que é necessário para esse projeto caminhar. Tá? Nesse ponto, eu preciso dizer o seguinte, no Brasil, melhorou bastante, mas nós ainda temos uma grande resistência com relação ao planejamento. Né? Nós temos um impulso de sair fazendo. Quando um diretor, o cliente, alguém demanda um projeto,
normalmente as pessoas saem como loucas, correndo, né, já atrás de recurso, atrás de fornecedor, de soluções, sem antes parar, respirar e se organizar para desenvolver um planejamento com qualidade. Tá? A segunda etapa da nossa metodologia, ou da metodologia que eu recomendo, que eu sugiro que se adote, né, é a execução. Não é a implementação do plano, tá? Não é isso. Essa implementação vem num outro momento. Mas é a execução propriamente dita de desenvolvimento desse plano, né? Agora já temos a equipe formada, temos um plano de trabalho, enfim, nós já temos tudo que era necessário para desenvolver o planejamento, e então chega o momento da gente iniciar isso. Fundamental, nós, nesse planejamento, elaborarmos uma estrutura desse plano diretor de segurança. Muitos colegas, né, do setor gostam de entrar em contato com a gente e pedir um modelo, né? Você não tem um modelinho, hein, professor? Você não tem um modelinho de manual, você não tem um modelinho de projeto, um modelinho de plano, né? E a gente, dentro do possível, ajuda o colega, mas não é até muito ético, né, fornecer modelos prontos, simplesmente para trocar dados, né, trocar cor, trocar data. Isso, além de não ser ético, pode também não funcionar, porque aquilo que foi aplicável para uma organização não necessariamente funcionará na outra, tá bom? Mas eu dou aqui algumas linhas gerais, né, algumas direções, que eu acredito que vai ajudar bastante, né, quem estiver incumbido de desenvolver um plano como esse. Então, novamente, né, sendo bastante objetivo, eu trago aqui 7 elementos básicos de um plano diretor de segurança. Naturalmente, como eu disse, dependendo do consultor, do gestor, do autor de alguma publicação, isso aqui pode variar um pouco, mas no meu entendimento, esses aqui são os elementos básicos de um plano diretor de segurança. E o começo de tudo, o princípio de tudo, né, é a definição de contexto. Nenhum plano diretor vai ter sucesso se não tiver muita clareza no contexto desse plano. O que é o contexto? É exatamente para definir o ambiente de negócio, ou o ambiente daquela organização, pode não necessariamente ser um negócio, pode ser um condomínio residencial, por exemplo, pode ser uma igreja, pode ser uma ONG, né? Então tem que definir muito bem do que se trata, qual que é aquele contexto. É uma organização financeira? É uma fábrica? É uma organização de ensino, um hotel? Tem que estar muito claro esse contexto, porque ele vai determinar todo o resto. Né? Uma vez definido o contexto, invariavelmente, isso também é mandatório, eu não posso falar de um plano diretor de segurança sem fazer uma análise de riscos. E eu cito aqui a ISO 31000, porque hoje é a norma internacional mais aceita, né? Talvez aquela que quase todos aceitam, como referência para o desenvolvimento da análise de risco. Tá? A norma ISO 31000 não é uma ferramenta de análise de risco. Tem gente confundindo um pouco a norma com ferramenta de análise de risco. São coisas distintas. Tá? Mas é uma norma fundamental, inclusive tem sido exigida por conta de seguradoras, algumas entidades certificadoras também, né, citam, né, que seja seguido as diretrizes da ISO 31000. Ponto fundamental de um plano diretor de segurança, uma política de segurança. E aqui também é uma confusão danada, porque a política de segurança, ela não é, e eu já peguei em auditoria, um calhamaço com quase 300 páginas de política de segurança. Na verdade, juntaram tudo ali, tinha manual de normas e procedimentos, tinha análise de risco, tinha plano de contingência, de emergência, tudo estava lá. E aí chamaram aquilo de política de segurança. No meu entendimento, a política de segurança, ela tem que ser ela é parte desse plano, ela é um capítulo que tem que deixar muito claro, né, para a sociedade, ela é um documento que deve ser, como eu escrevi aí, uma declaração pública, né, informando a sociedade, tanto o público interno como externo, sobre como a organização vai lidar com questões de riscos de segurança. Poxa, mas é um documento restrito, eu vou compartilhar com a sociedade? Naturalmente, você vai compartilhar aquilo que for possível, né? Dentro de uma classificação de informação, você define aquilo que é informação restrita e aquilo que é informação que pode ser compartilhada com seus clientes, com seus fornecedores, com todo tipo de stakeholder, né? Que é o nome que se costuma dar,
para as pessoas ou para as organizações que se relacionam com você e com a sua empresa, tá? Mas a política de segurança costuma ser um documento sucinto, né? Ele não pode ser um tratado enorme, imenso, porque ele vai trazer muito mais problemas para ser implementado do que solução. Mas toda vez que a empresa se vê diante de um dilema, de uma crise, de um problema de segurança ou de riscos, é nessa política que ela vai se referenciar. Peraí, o que foi aprovado? O que nós vamos fazer? Nós vamos registrar um boletim de ocorrência, nós vamos mover um processo, nós vamos resolver isso internamente. Nesse caso aqui, nessa falha, nós vamos aplicar apenas as sanções previstas na CLT. Enfim, é preciso ficar muito claro. Foi um fornecedor que cometeu um ato indevido aqui. O que cabe, o que a política diz? Nós vamos fazer uma rescisão de contrato, nós vamos fazer simplesmente a solicitação da substituição desse funcionário da prestadora de serviços. Tudo isso é definido na política de segurança. O próximo tópico é a estrutura da área de gestão de riscos e segurança. O plano diretor deve definir claramente, né, ele deve ter um desenho da estrutura dessa área, desde o organograma, né, desse setor, desse departamento, desse serviço de segurança, a área física, onde ele vai ficar? Ele vai ficar debaixo da escada, vai ficar no quinto subsolo, naquela sala cheia de umidade que não ventila, né? Vai ter sala de monitoramento, ou central de monitoramento, enfim, tudo aquilo que foi estrutural, né, do ponto de vista físico, precisa estar presente nesse capítulo, tá certo? Próximo item é o orçamento. É curioso como eu ainda vejo, né, nas auditorias, muitos serviços, departamentos de segurança que não têm orçamento próprio. Eles estão dentro do orçamento de outra área, pode ser recursos humanos ou gestão de pessoas, né, como se chama atualmente, pode ser dentro da área de engenharia, da área da administração, da área de operações, mas o ideal é que esse plano diretor defina que a segurança tem que ter o seu orçamento, tanto dos investimentos, que é chamado de CAPEX, pela área financeira, como os seus custos operacionais, que é chamado de OPEX, né? Então, esses custos, né, esses investimentos precisam estar destacados, né, no plano orçamentário da organização, tá certo? Até para que isso possa ser avaliado mais adiante, se esses investimentos e esses custos estão trazendo os resultados que foram previstos nesse mesmo plano diretor de segurança, tá certo? Penúltimo aqui é o modelo de gestão. O plano diretor ele tem que apresentar um modelo de gestão. Então, significa o seguinte, tem que escrever lá como que vocês vão gerenciar as pessoas. Então, mas o nosso sistema de segurança, a nossa estrutura, ela é terceirizada, ela não é orgânica, não importa, você vai ter pessoas lá, você precisa, dentro do seu modelo, definir como você vai gerir pessoas, orgânico ou um serviço parceiro, terceirizado, como você vai gerir os ativos de segurança. Normalmente, as empresas hoje têm um parque, né, de equipamentos, de sistemas de segurança bastante robusto, as grandes organizações. E ele pode ser próprio, pode ser comprado, pode ser um ativo fixo, ou ele pode ser fruto de um contrato de outsourcing, né, de locação, como serviço, não importa, de qualquer maneira você vai ter algum grau, algum nível de gestão desse ativo. Gestão de contratos, né, a área de segurança é uma área que vende muitos serviços voltados à segurança, desde da locação de mão de obra, manutenção, monitoramento, consultoria, auditoria, investigações, é uma gama de serviços aí que são contratados, e como é que nós vamos gerir esses contratos? Isso tem que estar no plano diretor de segurança. E, por fim, a gestão dos processos. Como é que nós vamos gerir os processos? Vai ter uma metodologia, ou vai deixar correr solto, se acontecer alguma coisa, a gente vê o que faz? Obviamente que não, né? A ideia do planejamento é exatamente para estruturar, né, uma metodologia de trabalho, um modelo de gestão, tá? E esse modelo de gestão, vou insistir, ele muitas vezes é requerido por entidades de certificação de qualidade ou de certificação setorial, as próprias companhias de seguro, né? Dentro desse modelo de gestão, por exemplo, estaria o plano de gerenciamento de risco, né? O PGR, muito conhecido na área logística, tá certo? Então, está dentro desse plano diretor de segurança também. E eu recomendo sempre que haja um glossário, né? Um glossário com definição de termos e siglas, porque os termos e as siglas utilizados nessa área não são de amplo conhecimento, né? E na verdade, nem existe muita regra para isso, infelizmente, a não ser a ISO 31000
e a Lei 7.102, né, que é a legislação da área de segurança privada, e algumas portarias, mas muitas vezes tem uma confusão a respeito de termos. Então, se você querer colocar um glossário no seu plano diretor, vai facilitar sobremaneira aí a compreensão dos termos e das siglas, né, que são importantes. Tá certo? Então, esse aqui, volto a dizer, né, dentro da limitação do nosso tempo, é um conjunto de elementos que não pode faltar num plano diretor de segurança. Ah, mas o outro consultor falou que a gente também pode colocar no plano diretor de segurança o plano de resposta a emergências. Ok, eu não coloco o plano de resposta a emergências, né, o antigo plano de emergência, de contingências e tudo mais, que hoje tem uma denominação mais conhecida como plano de resposta a emergência. No meu entendimento, ele pode ser citado no plano diretor, na parte política, ele tem que ter uma estrutura para atendê-lo, mas ele é um plano à parte, principalmente pelo grau de importância que ele tem. Né? Nesse momento, a gente está desenvolvendo um plano de resposta à emergência para um hospital aqui de São Paulo, um hospital muito importante, e há todo um time, todo um grupo de trabalho, a gente já está trabalhando há meses nisso, infelizmente a pandemia, né, deu uma parada, uma pausa nesse trabalho, mas é um tema à parte. De repente, aí depois do Teane, se concordar, a gente cria talvez um webinar para falar só de plano de resposta de emergência, ok? Mas vamos em frente. A política de segurança, né, eu dei bastante ênfase nela, e eu vou reforçar essa ênfase aqui, eu entendo que ela é uma das partes mais importantes, porque é algo que é bem comum para quem é gestor, né, como eu fui gestor em algumas organizações, é muito comum que quando há um acontecimento na empresa, principalmente aqueles inéditos, aqueles acontecimentos, né, que nunca houveram, né, os dirigentes e os demais gestores não sabem o que fazer, né? Mas como assim? Eu vou dar um exemplo drástico, mas exemplos drásticos costumam marcar, então eu vou me dar esse direito. Muitas vezes, numa empresa, ocorre o suicídio de um funcionário. Um funcionário, ou um cliente, né, shopping, isso infelizmente tem ocorrido com muita frequência, mas há um suicídio dentro daquela organização. E aí, como é que lida com isso? Ninguém sabe. E aí, toma decisões emocionais, decisões por impulso. A gente está vendo aí como essa questão da pandemia está revelando, né, essa falta de um planejamento prévio, né? Ah, mas quem que podia imaginar que haveria uma pandemia decorrente de uma contaminação viral? Eu afirmo para vocês que isso era previsível. Existe um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2019, onde vários analistas do mundo inteiro sinalizaram, num rol de 10 riscos, se eu não me engano, o risco de pandemia por contaminação viral. O problema é que isso não cabia na agenda global, né? Afinal de contas, tem que pensar em uma série de outras coisas, econômicas, políticas, geopolítica, e se deixa de lado isso. Tá? Procurem aí no Google, vocês vão achar na internet, depois eu mando esse relatório do Fórum Econômico Mundial em Davos, em 2018, acho que 2018. E ele já apontava risco de pandemia por contaminação viral. Mas, enfim, a política de segurança é para isso, é para tentar prever tudo aquilo que pode ocorrer e dar uma direção de como tratar, né? Para que, caso aquilo se manifeste, caso aquilo ocorra, eu me dirijo a esse documento, ao invés de eu ir no Google ver o que faz, né? Eu me dirijo a esse documento e eu tenho ali uma diretriz, né, do que deve ser feito, tá certo? Essa é a importância da política de segurança. E aí, a próxima etapa, então, do nosso modelo de desenvolvimento de plano diretor de segurança é a fase de análise crítica, né? Essa fase de análise crítica, ela também tem elementos básicos aí, elementos do processo de análise crítica. Então, a primeira coisa que é necessário fazer é estabelecer metas a serem alcançadas. O que a segurança, o que a gestão de risco e segurança dessa organização precisa atingir. E toda meta, ela é para reduzir algo ou para aumentar algo. Eu vou dar exemplo. Toda organização quer reduzir o número de furtos, ou reduzir as suas perdas, né? Todas as organizações querem aumentar a percepção de segurança, né? Se você atua na área hoteleira, hospitalar, em hospitalidade do modo geral, o que você busca com todo o incremento da segurança, com todo o investimento, é aumentar a percepção de segurança do seu cliente e dos seus colaboradores. Então, toda meta é
a ser alcançado é para reduzir algo ou para aumentar algo. Criar evidências de execução dos processos. Evidência, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas é como se fosse prova, você tem que provar que você faz. Então, os registros são fundamentais para você evidenciar, isso, por exemplo, no caso de uma auditoria, que você desenvolve os processos que estão previstos no plano. Né? O plano não é só um calhamaço de papel. Definir os indicadores de desempenho dos processos, né, conhecidos também como KPI, né, o brasileiro adora termos estrangeiros, né, Key Performance Indicator. Mas, na verdade, são indicadores de desempenho dos processos, é preciso definir esses indicadores, e nesse ponto é que onde eu alerto que é necessário a participação de um especialista, volto a dizer, seja um gestor próprio da organização, seja uma consultoria especializada, para contribuir e colaborar na definição desses indicadores. Tá? E, por fim, uma vez, né, tendo todos esses elementos, comparar os indicadores com as metas, para ver se você atingiu a meta. Né? Então, a comparação do indicador com a meta vai te trazer um resultado, que pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, a gente celebra. Se for negativo, a gente celebra também. Como assim? Eu vou celebrar um resultado negativo? Sim, porque, por enquanto, ele está só no campo da mensuração. Se você agir rápido e modificar, ele não vai se agravar, né? É mais ou menos como você está doente, né? Você vai ao médico, está com uma febre, vai ao médico, e aí você se antecipa a algo mais grave, tá? Então, quando você tem uma meta não atingida, uma meta negativa, ela é a febre. É para você se ligar que tem um problema, né? E, por fim, a elaboração do plano de ação. Então, o que é o plano de ação? Ele pode ser tanto para corrigir algo que não está bacana, né? Você fez toda essa medição e viu que tem metas não atingidas, indicadores que não estão atingindo as metas, e você precisa fazer algo para corrigir. Ou você melhorar. Você pode melhorar. Então, você colocou uma meta inicialmente, aí você viu que foi muito fácil atingir essa meta, que a meta tá atingida já há 2, 3, 4, 5 meses, a gente está batendo a meta. Vamos ser mais ousados, vamos melhorar essa meta. Né? Se eu havia proposto reduzir em 10% algum índice, vamos ser mais ousados, vamos reduzir 20%, vamos 15%. Tá? Então, o plano de ação é para isso também, tanto para corrigir como para melhorar desempenho. Tá? E a última etapa, né, desse método de desenvolvimento do plano diretor, que eu estou chamando aqui de ajustes, né, porque aquela fase anterior da análise crítica vai me levar a desenvolver um plano, e esse plano vai me trazer uma série de ajustes que eu vou ter que fazer no meu planejamento. Então aquilo que eu escrevi eu vou ter que modificar? Talvez. Talvez você tenha que fazer pequenas alterações, algumas modificações, para poder funcionar melhor. Né? E uma vez ajustado, você vai revisar o teu planejamento. Todo aquele planejamento inicial, você vai fazer uma revisão. Lógico, não vai jogar aquilo fora e fazer de novo, né? Mas você vai fazer uma revisão e vai girar esse ciclo novamente. Tá? Esse ciclo que obviamente, não há nenhuma dúvida, um ciclo PDCA, ele vai ter que ser rodado, né? Esse plano diretor de segurança é um documento vivo na organização. Ele não é um documento, um monte de folha, encadernado, bonito, capa dura, para quem gosta, para ser colocado na estante da sala do diretor de segurança. Não é para isso. Isso é um documento para ser manuseado periodicamente, né? Eu, quando faço auditoria, eu tenho aprendi, né, uma maneira de saber se o manual ou se o plano é vivo, né? Você vai ver as condições que ele está. Quando ele está intacto, ele está limpo, ele está bonito, do jeito que ele foi concebido, você logo nota que ninguém mexeu naquilo. Aquilo foi feito e foi para a estante. Igual alguns livros aqui, né, como vocês estão vendo aqui atrás de mim. Todo mundo tem estante com livros e tem livros que não leu, né? Mas quando eu pego um documento desse, que está todo dobrado, amassado, com pingo de café, rabiscado, é porque as pessoas estão manuseando ele. Isso é um indicador, aí, uma visão de auditoria, tá certo? Muito bem. Eu peguei aqui uma frase do Confúcio, que eu gosto bastante, e que eu acho que tem a ver com aquilo que a gente veio falar hoje aqui para vocês, né? E aí ele diz o seguinte, que você não pode mudar o vento, enfim, você não pode mudar as adversidades, né? Mas você pode, sim, mudar, ajustar suas velas para que esse barco chegue aonde você quer chegar. Né?
Então, achei muito interessante, porque muitos riscos são inerentes às atividades das organizações. Não existe atividade sem risco. Não existe. Ah, eu vou trabalhar como palhaço para animar festas infantis, porque isso aí não tem risco nenhum. Rapaz, você dentro de uma festa cheia de crianças, dizer que não tem risco, né? As crianças são um risco. Vão chutar o palhaço, vão querer pegar a orelha do palhaço, né? Então, brincadeiras à parte, não existe atividade sem risco. Toda atividade tem riscos inerentes, né? Tanto as atividades empresariais como as atividades humanas, tá? E a gente tem é praticamente impossível, né, mudar as adversidades que são impostas pela natureza, mudar as adversidades impostas pelos governos, né, por exemplo, e a única coisa que nos cabe, então, é ajustar velas, ajustar o rumo. É isso que está acontecendo agora, vejam só, o planeta vivendo essa pandemia, e todo mundo tendo que rever suas estratégias, seus modelos, abandonando modelos, né, para tentar sobreviver, tanto pessoas como empresas, né, aqui a gente está falando nesse contexto, no pós-pandemia, porque ela vai passar. Obviamente que vai, a gente quer que passe o quanto antes, mas quiser, né, fosse assim, a nossa vontade fosse atendida, mas em algum momento ela vai passar. E o que vai ficar, né? Como as empresas vão lidar com isso? Nós mesmos, aqui na consultoria, né, a gente é muito indagado pelos clientes, escuta, e aí, como é que vai ser? E seria leviano da minha parte querer dizer para ele que eu sei, ou que a gente sabe como vai ser. Ninguém sabe ao certo, né? Depende de muitos fatores que a gente não controla, tá? Mas, enfim. E aqui eu quero falar para vocês a respeito dos benefícios, né? Os benefícios de um plano diretor de segurança. Afinal de contas, o seu patrocinador, né, o seu patrocinador vai te perguntar, mas para que isso, rapaz? Tá tudo bem, tá tudo em paz, para que você vai inventar, arrumar serviço para você e para mim aqui, de querer fazer plano diretor de segurança? Deixa disso. Então, vamos lá. Eu listei aqui alguns dos benefícios que eu julgo que fazem sentido para qualquer organização. Então, esses argumentos aqui, eles servem para praticamente qualquer tipo de organização, tá? Inclusive administração pública, né? Eu acabei não citando aqui inicialmente, mas organizações da administração pública, em qualquer esfera, nível, né? Elas também demandam plano diretor de segurança, tá? Eu não sei se tem algum gestor público conosco aqui, se tiver, gostaria que ele se manifestasse, né, a respeito disso. Mas, enfim, então, benefícios: atender requisitos legais, requisitos técnicos e requisitos comerciais. Requisitos legais, né? Muitas vezes, alguns mercados operam com risco elevado, né? Vamos falar de alguns aí. A área de logística, por exemplo, movimenta milhões em mercadorias, em cargas, né? Desde cargas de baixo atrativo para furto e roubo, sei lá, fralda, algodão, né, coisas mais baratas, até medicamentos, eletrônicos, dinheiro, né, ouro. Muita gente às vezes não entende que transporte de valor é logística, né, é transporte também de uma mercadoria, né, de um produto. Então, tem várias regulações que exigem planejamento de segurança, né, o setor financeiro, que é onde nasceu a segurança privada no Brasil, ele é um setor extremamente regulado, para falar de requisitos legais. Requisitos técnicos também, né, em algumas operações, por exemplo, usina nuclear, algumas fábricas no Brasil que trabalham com produtos extremamente perigosos, produtos explosivos, químicos, né, em elevados níveis de exigência de segurança, e benefícios e também benefícios de requisitos comerciais, atender requisitos comerciais. Muitas vezes o seu cliente, ele faz exigências, né, relacionadas à segurança. Então, quando você tem, para mostrar para ele que você tem um plano diretor de segurança, tem um planejamento estratégico, a sua companhia pensou nisso previamente, isso pode ser um diferencial comercial, isso pode levar o cliente a fazer uma escolha entre dois fornecedores, tá?
Contribuir também com o planejamento estratégico da tua organização. Então, é óbvio que esse plano diretor de segurança tem que estar absolutamente alinhado, né, ao planejamento estratégico da sua organização. Né? Não importa se você é um prestador de serviço, se você é um tomador de serviço, seja como for, esse planejamento tem que estar alinhado. Senão, imagine só, você desenvolve todo um conjunto de normas, de procedimentos, de regras e tudo mais, absolutamente distoante dos objetivos da companhia. Mas isso vai acabar na primeira ocorrência. Na primeira ocorrência, quando você atuar absolutamente contrário, né, ao desejo da organização, ao planejamento estratégico, pronto, o mundo desabou. Tá? E aí pode ter consequências severas. Outro benefício importante de um plano diretor de segurança: diferenciar a sua organização no ambiente de atuação dela, ou diferenciar ou valorizar. E aí eu vou dar um exemplo real de clientes que nós atendemos no setor imobiliário, especificamente condomínios residenciais de alto padrão, que tiveram o seu metro quadrado muito valorizado por ocasião da implantação de planejamento estruturado de segurança, de um plano diretor de segurança. Tá? Eram empreendimentos que tinham recursos de segurança, mas não tinham uma direção, né? Não tinham um plano diretor. Aí tudo foi organizado, tudo foi melhorado, tudo foi, né, ajustado, e o mercado reconheceu, o mercado comprador, né, quem comprava ali os lotes, reconheceu, né, esse diferencial. Tá? E isso eu falando de um condomínio, né, que é uma organização sem fins lucrativos. Quando a gente fala de uma organização com fins lucrativos, de uma empresa, da mesma forma, ela se diferencia, né, porque ela tem toda uma preocupação, e hoje tem sido muito cobrado isso, não é só por causa da pandemia. Se você olhar, né, desde os atentados de 11 de setembro, o mundo mudou muito, e essas questões de segurança estão sendo cada vez mais demandadas. É só ver o tamanho do crescimento do mercado de segurança privada no mundo todo, em especial no Brasil, que é o nosso país, nosso ambiente, tá? Então, isso tudo vem ao encontro, né, dessa proposta de elaboração desse plano. Outro benefício importante: mitigar risco e reduzir perdas. Todo bom empresário, todo bom gestor, todo bom presidente de empresa, CEO, ele tem com muita clareza dois movimentos. Isso eu aprendi com um grande amigo, chamado Hélio Ferraz, muitos aqui conhecem. E todo empresário pensa o seguinte: ele precisa aumentar a lucratividade da empresa e reduzir custos e ocorrências de segurança, perdas decorrentes de ocorrências de segurança, é custo para a empresa. É custo. Né? Vai gastar com indenização, vai agravar a pólice de seguro, né? Aumentar a sinistralidade, você pode ter dificuldade de renegociar essa pólice, você vai ter afastamento médico de funcionário, você vai ter exposição negativa na mídia, você vai ter uma série de aborrecimentos que você consegue mensurar em dinheiro. Tá? Então, o plano diretor de segurança tem como benefício e como foco mitigar risco e reduzir perdas. Lembra que eu falei de indicadores, que eu falei de meta? É isso aqui, ó. Então, o patrocinador só vai colocar recurso financeiro no seu plano se você conseguir se comprometer com ele, que vai reduzir risco e reduzir perda. Vou voltar a falar do mercado de logística. Houve uma época, nos anos 90, em que se roubava diariamente dezenas de veículos que transportavam cigarro. Então, o roubo de cigarro nos anos 90, anos 2000, anos 90, era altíssimo, né? E as seguradoras nem queriam mais fazer seguro de cigarro, não faziam. E aí, tanto os fabricantes como as empresas de segurança, as logísticas, né, tiveram que se movimentar para reduzir risco, para reduzir perda, porque estava causando um sério problema nesse setor. Né? E o último benefício, na minha visão, o reconhecimento, né, da gestão de risco e segurança como parte indispensável da organização. Aqui eu tenho que fazer uma colocação que é importante. Né? A área de segurança nas empresas sempre foi considerada departamento de terceira categoria. Porque
a área de vendas é muito importante, a área produtiva, né, muito importante, a área de marketing é muito importante, TI ganhou uma importância enorme, porque não existe companhia que não tem uma dependência de TI. Então, todo mundo foi ganhando importância. E a segurança é os guardinhas, né, os porteiros, é o vigão, né, esses pejorativos aí que até hoje, infelizmente, a gente ainda usa. E quem muda isso é o mercado. Não espere que o empresário vai dizer, não, eu agora fiquei com dó dos meninos, eu vou cuidar melhor deles. Não, não. Quem tem que mudar isso é o setor. Então, quando o gestor consegue se posicionar, trazer para a alta direção um plano diretor com qualidade, com coerência, que faça sentido, que chame a atenção, né, da alta administração, e quando ele começa a entregar resultado, porque também não basta fazer papel bonito. Isso vai ter que, né, ser construído e vai entregar resultado. Ele começa a ser olhado de outra maneira. E eu vou tomar a liberdade de dar um exemplo aqui. Essa semana eu assisti uma live, um webinar, uma live, né, as coisas têm vários nomes, onde um profissional de segurança, eu não conheço pessoalmente, eu conheci nessa live, que é o gestor de segurança do McDonald's no Brasil. Ele estava falando a respeito, né, da gestão dele no McDonald's, da maturidade da segurança no McDonald's. E eu fiquei muito interessado, porque eu prestei serviço para o McDonald's nos anos 90, através, eu era gerente de uma empresa de monitoramento de alarme, e essa empresa tinha a conta da McDonald's no Brasil. Nós monitorávamos todas as lojas do McDonald's no Brasil. Então, sempre que falo de McDonald's, me chama a atenção, porque eu evidenciei um pouquinho da história dele. E aí, enfim, na live ele apresentou como era estruturado hoje. Pô, eu fiquei, assim, muito feliz. Porque o cara conseguiu, né, se alinhar tanto à alta administração da companhia, que ele participa de decisões estratégicas da companhia. Ele é chamado, não em todas, obviamente, mas quando percebe-se que há implicação de risco e segurança, ele é chamado, né, para participar. Ele é um gestor orgânico, ele é funcionário da McDonald's, mas fiquei muito feliz por isso. Ele não é o único, obviamente, tem vários, eu poderia falar vários nomes aqui, aliás, eu nem sei o nome, nem lembrei o nome dele exatamente, mas isso agora, nesse contexto, não é importante, mas é fundamental. E tudo isso, não tenha dúvida, o McDonald's tem um plano diretor de segurança muito claro, aprovado pela alta administração, tá certo? Foi o Ivan? Acho que foi Ivan, acho que é Ivan o nome dele. É isso mesmo, eu não guardei o nome, mas foi Ivan, exatamente. Muito bem. Esse era o material que eu tinha para apresentar para vocês. Sabemos que o tema é extenso e o tempo é curto. Eu procurei sintetizar e despertar, né, em vocês. Eu estou vendo aqui vários gestores de segurança, estou vendo empresário da área de segurança, estou vendo clientes que contratam o serviço de segurança, estou vendo aqui amigos, enfim, estou vendo muita gente aqui que talvez vá aproveitar essa apresentação para se inspirar, para se estimular, se motivar a avançar nesse projeto internamente na sua organização, levar isso adiante, né? Tá bom? E eu acho que agora, né, professor, é abrir para perguntas, né? Isso, nós temos já perguntas. A primeira delas é da Vanessa. Olha só. E associado, ela pergunta o seguinte: o PDS só se aplica para grandes empresas? Ótima pergunta. Não. O plano diretor de segurança, de forma alguma, ele é restrito a um faturamento, a um tamanho de empresa, de forma alguma. Tá? Tanto é que na minha fala eu sempre uso a palavra organização. Eu não disse grandes empresas, eu não disse multinacionais, né? Eu disse organização. Toda organização pode, e eu recomendo que tenha, um plano diretor de segurança. Eu vou dar um exemplo que está na moda hoje, né? Todo mundo quase está trabalhando para condomínios residenciais. De todos os portes, de todos os padrões, em várias localidades. A gente também presta muito serviço para condomínio. E muitas vezes é um condomínio pequeno, é um condomínio de classe média. E as pessoas acham que pela pompa do nome, né, plano diretor de segurança é algo que só cabe para grandes companhias. Isso está errado, esse pensamento, tá? O planejamento, ele vale para todo tipo de organização, ele é fundamental. Volto a dizer, pelas razões que eu apresentei aqui, né? Tanto em termos de benefícios, de vantagens, como em termos de redução de risco, e principalmente porque no condomínio a gestão roda, né?
O síndico fica ali por um período de 1, 2 anos, eu já vi síndico ficar 20 anos, mas em geral há o rodízio, né, de diretoria, até de administrador, às vezes. E aí você imagina, cada um que chega é igual ao governo, né? O governo são assim, né? Cada um que chega quer impor seu modelo, o seu jeito de ser. Quando você tem um plano diretor, isso é bem mais complicado. Dá para mudar? Dá, mas é bem mais complicado, porque tem uma diretriz, né? Não pode sair mudando tudo ao seu bel prazer. Tá? Então, a resposta vale para todo tipo de organização. Bacana. Douglas Carreteiro. Recomendo um amigo que pediu modelinho, contrate uma consultoria séria para tratar adequadamente o assunto. O que você acha? Grande Carreteiro. Eu concordo com você em número, gênero e grau. Mas, brincadeiras à parte, é importante, assim, eu pelo menos tenho pregado há anos, né, o respeito mútuo, né, entre os profissionais. Então, veja só, dá um trabalho danado desenvolver isso. Perde-se dias, horas com a família, final de semana, é desgastante, tem briga, e vai e fica tudo bem de novo. Sabe, o desenvolvimento de um trabalho desse, ele é custoso. Né? O cliente pagou por aquele modelo, né? Ele paga para você desenvolver aquilo para ele. E eu acho que não é ético depois você simplesmente mandar um arquivo em Word que pode ser editado, ainda que seja um grande amigo, que seja um colega de trabalho. É uma questão de respeito. Eu, particularmente, eu tenho vergonha de pedir essas coisas, para ser bem honesto. Né? Eu peço assim, você tem uma publicação para me indicar? Já pedi várias para o TN. Você tem algum livro sobre isso que você pode me indicar? Aí eu compro o livro e tal, eu leio, mas enfim, eu concordo com o Carreteiro, viu, Carreteiro? Meu irmão, é isso aí. Né? O ideal é se desenvolver, né? Ou, eventualmente, contratar um profissional para fazer esse trabalho. Muito bom. Mais uma pergunta, que é do Christian Cândido, gerente de prevenção de perdas de Via Varejo. E aí, Faria, ele fez essa pergunta antes de você passar aquele slide dos benefícios, mas, de qualquer forma, eu vou fazer a pergunta e aí você sintetiza, por gentileza. Ele diz o seguinte: a empresa possui uma série de documentações, política de segurança, procedimentos e instruções sobre o tema, entre outros. Quais os principais benefícios com a implantação de um plano diretor? Perfeito. Bom, o plano diretor, né, e os benefícios que eu coloco aqui no desenvolvimento dele, valem também para a sua implementação. Como eu disse, o tempo aqui era curto, não dava para falar da implementação, né, mas esses benefícios que eu listei aqui se aplicam também para pós-implantação. Mas eu vou trazer uma outra vantagem aqui, ou algumas outras vantagens para responder a pergunta do Christian. Tá? Tem prestadores de serviço aqui de segurança, eu estou vendo alguns colegas, alguns amigos, ex-alunos, e esse plano diretor de segurança, ele contribui para tirar um mal que existe na nossa área, um mal muito grande, tá? Que é a subjetividade, né, da segurança. Então, segurança é subjetivo? Não, necessariamente. Se você tem meta, se você tem indicador, se você tem modelo de gestão, se você tem processo, você consegue tangibilizar, sim, a segurança. Você consegue tangibilizar resultados. Eu vou dar um exemplo aqui de um indicador que a gente tem orgulho de ter desenvolvido na minha equipe, e a gente adota em alguns clientes, inclusive alguns que estão aqui participando conosco. Nós criamos um indicador chamado Indicador de Prevenção de Perda. E aí o Christian vai falar, não, mas prevenção de perda já existe. Mas é prevenção de perda num outro contexto, eu vou explicar. Um exemplo, o vigilante, quando ele está em ronda, seja lá qual for a organização, como eu disse, pode ser um hotel, uma igreja, um hospital, não importa. Ele é um elemento fundamental para identificar não conformidades. Então eu preciso ensinar para ele o que são não conformidades. Depois que ele está treinado para identificar não conformidades, cada vez que ele se deparar com uma, ele registra. E ele repassa isso para a sua liderança, que vai compilar, e depois nós vamos ter uma meta para isso, um indicador. No meu entendimento, da minha equipe, toda vez que o vigilante identifica uma não conformidade, seja ela qual for, e ele faz uma intervenção, ele preveniu uma perda. Vou dar um exemplo simples para ser didático. Ele está fazendo a ronda e encontra portas abertas, portas de departamentos, de conjuntos abertas. E ele, então, tem uma ação sobre isso. Notifica o responsável pelo setor, vai lá e pega a chave, tranca tudo, sinaliza,
no dia seguinte tem uma advertência para o setor. Ao agir assim, ele está prevenindo perda. Porque deixar aquela porta aberta é, literalmente, porta aberta para furtos, por exemplo, tá? Ou para qualquer outro tipo de irregularidade. Então, o plano diretor, quando ele tem esse tipo de procedimento, de norma de procedimento, ele está prevenindo perda. Então, um dos benefícios da implantação é tirar essa subjetividade. Outra coisa também, eu sei que a gente está em cima do horário aqui, mas eu vou falar. Uma coisa que eu aprendi com os argentinos, né? Os argentinos, eu participei de um curso que eles estavam lá e falavam de susto. E eu não estava entendendo o que era negócio de tanto susto, né? O susto é a quase ocorrência. E veja só, a gente não mensura a quase ocorrência. Você só contabiliza a ocorrência. Teve tantos furtos, tantos roubos, tantos acidentes, assim, tanto de perda, né? Mas a quase ocorrência, aquela bola que bate na trave, né? Aquela batida que quase acontece, é o que eles chamam de susto. E aquilo é contabilizado. Por quê? Porque uma quase ocorrência significa que está na iminência de ter uma ocorrência. O funcionário está lá trabalhando, ele quase se acidentou. Deve ter uma causa isso. Se você não tratar essa causa, ele vai se acidentar. Tá? Então, isso é a prevenção de perda no contexto que eu estou dizendo, tá certo? Não é a prevenção de perda, por exemplo, no setor de varejo, que tem toda uma ciência lá envolvida, não é exatamente disso. Mas na patrimonial, na segurança patrimonial, é nessa direção. Né? Para citar um exemplo de benefício, tá? Acho que deu para esclarecer? Tá ótimo. Nós temos duas em uma, mas são duas pessoas diferentes, mas ela tem o mesmo sentido. Vamos lá. Carolina, assistente da Comando Faria e Associada, ela pergunta o seguinte: a elaboração do PDS é muito cara? E aí, nessa linha, o Fábio Leandro, consultor GP, ele pergunta o seguinte: como se define o valor de investimento para a elaboração do PDS? Então, eu creio que essas duas perguntas estão no mesmo contexto. Sim, elas são complementares, né? Bom, Carolina, o que é caro? Né? O que é caro? Isso é sempre isso sim é subjetivo, né? Porque se eu pagar, exemplos aqui, puramente hipotéticos, tá? Se eu pagar 50 mil reais num plano diretor de segurança, que me economiza 10 milhões em perda por ano, é barato. Não há dúvida, certo? Qualquer coisa que você compre por 50 mil e te reduz 10 milhões em perda, é de graça. Mas se eu paguei 2 mil reais num plano diretor de segurança e não mudou nada na companhia, nada, os indicadores continuam a mesma coisa tal, eu paguei muito caro, gastei dinheiro à toa, né, pra falar a verdade. Então, a mensuração disso, ela depende de algumas informações, uma delas é a perda. A gente, em consultoria, aprendeu que o que a consultoria faz? Ela tem que ajudar o cliente a resolver uma dor. Né? Acho que todo mundo está ouvindo aí, o pessoal fala da dor do cliente, a dor do cliente. Então, a dor é um problema. Se ele tem um problema de perda, né, isso é a dor dele. E aí, esse investimento, né, nesse planejamento, a implementação dele, dos recursos, vai tirar essa dor, vai reduzir essa dor a níveis que ele deseja, então valeu o investimento. Então, precisa ficar claro esse tipo de coisa. Tá? Desculpa, a outra questão era, em conjunto com essa? Não estamos te ouvindo. Perdemos o teu áudio. Deixa ele voltar. Voltou? Voltou? Tranquilo? Agora nós estamos te ouvindo. Maravilha. Então é assim, a outra pergunta o que é do Fábio Leandro da GP. Como se define o valor de investimento para a elaboração do PDS? Legal. Bom, Fábio, o que eu tenho recebido de demanda é assim: o cliente, quando ele tem, dentro do planejamento dele, a elaboração de um PDS, ele entra em contato conosco, a gente conversa, fazemos reuniões, e ele pede, então, uma estimativa desse investimento. Tá? Ele, na verdade, está fazendo uma tomada de preço no mercado, não necessariamente porque ele vai contratar o mais barato, mas porque ele precisa ter um parâmetro. E aí, veja só, vale tanto para comprar consultoria como para comprar qualquer outra coisa.
Se você pegar 5 orçamentos e você tiver um que custe, eu vou dar números hipotéticos aqui, tá? Que custe 50 mil, e você tem um outro que está pedindo 500 mil reais, tem algo errado aí. Alguém está errando alguma coisa, né? Então, a única maneira de mensurar corretamente o custo disso é através de um diagnóstico, tá? E esse diagnóstico, ele tem que ser, é um serviço, ele tem que ser pago. Então, a consultoria vai ter que fazer um diagnóstico, né, da organização, e com base nesse diagnóstico, ela vai poder dizer, olha, esse PDS vai custar tanto. E por que isso? Isso não é dar preço pela cara do cliente. É que, como o Christian disse, algumas organizações, como a dele, por exemplo, tenho certeza, tem todo um histórico, toda uma estrutura, tem toda uma documentação, quer dizer, ele está avançado nesse tema. Então, muito provavelmente, a consultoria vai demandar menos tempo para desenvolver isso, porque é uma companhia mais madura. Eu vou falar em termos de gestão de risco, tá? Em gestão de risco, existe uma metodologia para medir a maturidade da companhia em termos de risco. Então, tem uma metodologia que você avalia. Se essa companhia não tem maturidade suficiente para desenvolver um programa de risco, de auditoria de risco, é contraindicado, né, a consultoria fazer isso. Ela precisa amadurecer, tá? Claro, ela pode contratar a gente para ajudar a amadurecer, mas isso é outra discussão. E já tem clientes que, quando você faz esse diagnóstico, fica nítido, fica evidenciado de que ele tem baixa maturidade, ele não tem nada, vai ter que começar do zero. Vou te dar um exemplo. A gente faz muita auditoria. Eu chego lá e peço os projetos de instalação de sistemas, por exemplo. Ninguém tem nada. Eu nem sei se tinha projeto, eu acho que jogaram fora, perdeu. Quem foi a empresa que fez? Foi a fulana. Vamos matar, fechou a empresa, não tem mais. Então, assim, isso vai demandar mais tempo, e quanto mais tempo demandar, maior será esse investimento. Tá? É dessa forma. Maravilha. Cabe mais uma? Última pergunta? Da minha parte, sem problema algum. Tá bom. É o David, ele não identificou a empresa, e ele pergunta o seguinte: sobre gestão, é importante contar com a participação de compliance, uma vez que auxilia e exime o security manager de possíveis problemas de ingerência, interferências e ações judiciais? Certamente. Como eu disse, né, desde o princípio, a minha recomendação, naquelas estruturas que eu citei, né, naqueles elementos de projeto, grupos multifuncionais, né, multidisciplinares, melhor dizendo. Então, se a companhia tem uma área de compliance, alguém do compliance precisa participar do desenvolvimento desse PDS, até para que tudo aquilo que for colocado na política de segurança tenha um alinhamento com o que a companhia definiu em termos de código de ética, né, em termos de regularidade e tudo mais. Tá? Vou dar um exemplo aqui, muito oportuno aí o que o David falou. Existem organizações que gostam de manter um relacionamento com órgãos da segurança pública. Então, tem empresas que gostam de ter esse relacionamento estreito com órgãos de segurança pública. Tá? Já há companhias que o próprio código de ética proíbe esse tipo de coisa. Olha só. Então, a gente que é, né, antigo na área de segurança, ou mesmo os mais jovens, já aprenderam que todo mundo tem que ter conhecimento em delegacia, companhia de polícia, guarda municipal, CT. Você tem que ter na tua agenda, cara, contato em todos esses órgãos, né, para te ajudar, para te apoiar quando necessário. Mas um cliente que lá no código de ética dele estava proibido, né, esse tipo de estreitamento. Bom, se tiver uma ocorrência, a gente chama a polícia, a gente vai até a delegacia, o advogado vai lá, mas a gente não quer que os policiais venham almoçar aqui no nosso refeitório, a gente não quer viatura aqui na porta da companhia, tá? A gente não quer ajudar a festa de final de ano do batalhão, tá certo? É compliance isso. Eu não estou aqui para julgar se está certo, se está errado, não é esse o ponto, tá? Mas certamente, David, a área de compliance tem que participar. E a sua preocupação, né, que é a preservação do gestor de segurança, é fundamental.
Porque toda atividade profissional, ela implica em riscos. Eu, felizmente, não tive o dissabor de ter que responder a algum processo na justiça decorrente da minha atividade profissional quando gestor, mas eu tenho vários colegas que, inclusive, carregam um antecedente criminal, né, desenvolvido na atividade profissional. Então, você tem razão. A compliance tem que estar dentro desse time que vai desenvolver o PDS. Maravilha, meu amigo. Chegamos aí a 21 horas e 10 minutos, 70 pessoas na sala. Eu acho que o resultado está dentro do esperado. O recado, mais que um recado, uma aula, vários elogios. O pessoal adorou o conteúdo. Muitos elogios à sua pessoa. Mestre para cima, viu? Não tem menor que isso. E aí é importante, né? Porque realmente, como você falou, né? Tô vendo aí também ex-aluno, olha aí que barato, tem ex-aluno, cliente, realmente, tem uma galera bem mista, olha que legal, bacana isso aí, viu? Ó, muitos elogios, Faria, parabéns. Muito obrigado, gente, olha, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, eu deixei aí meus dados de contato, quem quiser manter contato, mandar perguntas, o material da apresentação eu envio sem problema algum, não fiquem com receio de me pedir alguma coisa, eu estava falando do plano, até porque o plano é outro tipo de documento, mas aquilo que precisar, quem me conhece sabe, pode me mandar mensagem a qualquer momento que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Uma ótima noite para todos, excelente final de semana e fique em casa. Muito bom, sucesso, pessoal. Fique de olho lá no site Carlos Faria para a próxima palestra. Em breve teremos novos temas. Obrigado, senhores. Vão com Deus, sucesso, bom descanso a todos. Obrigado, Faria. Valeu, obrigado, Pérez. Abraço.